Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Enfim, começou vamos dizer assim, um embatezinho entre a Petrobras e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Agora, no dia 25, tá? Na presente data, a Petrobras alegou risco de falha catastrófica e ignorou a pressão do ONS para manter uma usina térmica, uma termoelétrica ligada. Então, o Operador Nacional do Sistema pressionou a Petrobras a manter ligada uma termoelétrica que precisava de manutenção. E alegando o risco de falha catastrófica na estrutura da unidade, a Petrobras desligou a usina, conforme mostram comunicados que foram trocados entre a estatal, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e o ONS, obtidos por várias fontes jornalísticas. Diariamente, vocês sabem que o ONS é que determina o que será gerado em cada uma das usinas em operação no país, como forma de distribuir essa geração entre as diferentes fontes e garantir o equilíbrio dessa divisão. Com o nível dos reservatórios das hidrelétricas muito baixo, por causa da pior estiagem há cerca de 91 anos, o órgão tem exigido que usinas térmicas, ou seja, aquelas movidas a gás, diesel, biomassa, carvão, funcionem na capacidade máxima para tentar reter mais água nas barragens e usar justamente essa água de geração hidráulica nos horários de pico. Essas determinações, no entanto, têm testado os limites do sistema. Porque no primeiro fim de semana de setembro, entre os dias 3 e 5, a Petrobras havia comunicado ao operador que precisaria paralisar as operações de sua usina térmica de Três Lagoas, uma planta de 386 megawatts de potência instalada em Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque tinha que fazer uma manutenção importante na estrutura. A empresa teve o cuidado de agendar o serviço para o fim de semana, quando o consumo elétrico no país diminui, e apresentou a programação com 2 semanas de antecedência. Como é de praxe no setor, se tratava de uma parada programada, tá? Programada, ou seja, uma operação de rotina, tá? Ocorre que o ONS decidiu rejeitar o pedido. 3 dias antes da paralisação agendada, no dia 31 de agosto, o operador rejeitou o pedido da Petrobras e, sem dar espaço para justificativas, declarou que, em função do cenário energético com cargas elevadas e alto despacho térmico, tinha que manter a máxima disponibilidade de unidades geradoras e que a paralisação deveria ocorrer apenas no feriado entre 5 e 7 de setembro. No dia seguinte, a Petrobras ainda insistiu com o órgão regulador e pediu para que fosse mantida a programação original da intervenção, porque já não havia tempo hábil para reprogramar a atividade e que essa postergação de data ia contra as recomendações dos especialistas e do fabricante. O ONS, porém, voltou a rejeitar as alegações da companhia e, por meio de um e-mail, manteve a ordem de adiar a parada, indicando mais uma vez o cenário de crise energética para adiar a intervenção da usina. Restou à Petrobras ignorar o pedido. Diante das recomendações do fabricante, ou seja, dos equipamentos da usina e da equipe de engenharia, ainda frente ao risco de falha catastrófica desta turbina, a Petrobras necessitou prosseguir com a parada emergencial, informou em comunicado ao qual, por exemplo, o Estadão teve acesso. A parada ocorreu e a empresa fez a manutenção. Em laudo enviado para a ANEEL e a ONS sobre o assunto, a estatal fez questão de destacar que ainda em fevereiro, em manutenção de rotina, já havia encontrado danos em parte da estrutura da usina. Os reparos
foram feitos em manutenções programadas. A Petrobras tenta, sempre que possível, coordenar as intervenções de maneira programada, inclusive enviando notas técnicas, explicando a criticidade dos serviços a serem executados quando necessário, mas existem situações emergenciais com risco para equipamento ou instalações, declarou a empresa ao ONS e à ANEEL. Nesses casos, afirmou a companhia, é necessário parar de maneira emergencial, inclusive para evitar situações de desligamento forçado, o que pode causar problemas mais graves a toda a programação do setor. Além disso, estresse da estrutura. No início desse mês, a Petrobras se reuniu com representantes do setor elétrico que cobraram detalhes sobre cada uma das plantas térmicas da companhia e o adiamento de suas manutenções. Só para vocês terem uma noção, há casos de usinas que tinham paradas programadas de até 27 dias para manutenção, por exemplo. E que a companhia se comprometeu a realizar o trabalho em apenas 3 dias, de forma a manter a geração plena no maior tempo possível. Para o coordenador do grupo de estudos do setor elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou FRJ, o Nivaldo de Castro, alerta sobre os riscos desse estresse na estrutura, uma vez que muitas térmicas não foram concebidas para operarem o tempo todo. Uma situação delicada, de risco. O governo está forçando as estruturas, adiando datas ou encurtando paradas, justamente por causa da crise hídrica. Essa situação com a Petrobras é um reflexo dessa crise. A ordem é empurrar com a barriga até onde for possível, para preservar água nos reservatórios, disse Castro. Concordo com a análise. A Petrobras está com razão. Você tem paradas programadas para realizar manutenção nessas termoelétricas. Como é que está sendo feito isso? Eu acho que necessita de um pouco mais de transparência. O risco de apagão fez com que a ANEEL criasse a bandeira de crise hídrica, todo mundo sabe, na conta de luz, que acumula aumentos desde o começo do ano. A energia produzida pelas termoelétricas é mais cara do que a gerada pelas hidrelétricas. Em nota, era urgente a necessidade de parar. Logo após a Petrobras rejeitar a determinação do ONS e seguir com o plano de paralisar a usina térmica de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, a ANEEL questionou oficialmente a petroleira sobre as causas de ter ignorado a decisão do órgão responsável por gerenciar, diariamente o abastecimento do país. Em resposta, encaminhada agora recentemente no dia 10 de setembro, a companhia respondeu à agência que, mais do que seguir as regras e procedimentos do operador, sempre se posiciona de forma proativa em parceria com as equipes do órgão, em postura colaborativa e transparente para evitar desalinhamentos com o operador. Infelizmente, na presente situação, houve necessidade técnica e extremamente urgente de parar a unidade, afirmou a Petrobras. Procurada por várias reportagens, não só do Estadão, a Petrobras afirmou que solicitações de adiamento, postergação ou aprovação de paradas fazem parte da rotina operacional de relacionamento com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A empresa só não destacou, porém, que a atitude de deixar de seguir essas determinações está longe de qualquer rotina. Houve questionamento também se ainda se a estatal prevê mudanças de data ou reduções de prazo de manutenções já programadas no parque de ao menos 10 usinas térmicas que está sob o controle dela. Eles falaram que todas as térmicas da Petrobras estarão efetivamente em operação até o fim de setembro, sobre os cronogramas de paradas. A Petrobras seguirá atendendo sempre que possível as necessidades do sistema, garantindo a segurança operacional de suas unidades. O ONS também se manifestou. Disse que, abre aspas, como uma das ações para o enfrentamento da escassez hídrica, solicitou em julho deste ano a todas as usinas geradoras que adiassem suas manutenções a fim de aumentar a disponibilidade de geração. E segundo o órgão, cabe ao agente avaliar a viabilidade técnica e operacional de acatar a solicitação ou não. O ONS, porém, não comentou o fato de ter rejeitado o pleito feito pela Petrobras, mesmo após a empresa ter argumentado sobre os sérios riscos do adiamento. Gente, olha,
tem muita água para rolar, hein? E quando eu digo muita água para rolar, eu avisei sobre isso daqui, né? Eu avisei. E agora o resultado está aí, né? O resultado está aí. Depois eu vou abordar mais esse assunto, tá? Explicar mais ou menos para vocês entenderem o que está acontecendo com essa parte de manutenção das térmicas. Mas já falando aqui, imagine um veículo, né? Um carro, um ônibus ou um caminhão, né? Que hoje em dia é tudo eletrônico, tem uma eletrônica de ponta. Aí tá lá, ó, de tempos em tempos, sei lá, de 10 em 10 mil quilômetros tem que fazer a manutenção. E você vai adiando, né? Ou então você não faz a manutenção adequada. Chega uma hora que isso colapsa, tá? E foi isso, foi essa mensagem que a Petrobras quis passar para o ONS. E ficou, eu senti assim meio que uma divergência forte, hein? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Tomara que realmente, novamente eu vou repetir isso em todas as lives, eu falei isso aqui. Tomara que mesmo com aquela chance mínima do mínimo, ocorra uma recuperação, mesmo que seja branda, mesmo que seja uma coisa assim, vamos dizer, um paliativo, a gente sabe disso, desses reservatórios, tá? Então o negócio não está lá essas coisas, tá? Primavera, verão tá aí, o consumo aumenta, e justamente a gente pode ter, né, não é certo, esses apagões, né? É quase certo, a probabilidade é muito alta. Gente, eu fico por aqui, um forte abraço a todos, fique na paz, com Deus, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like bacana aí. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, tá? Assim como também eu vou colocar na descrição um dos milhares de links que saíram a respeito dessa nota técnica, tanto da Petrobras quanto do Operador Nacional do Sistema. Valeu? Tamo juntos, se cuidem durante a pandemia, tá? Faça o canal crescer aí, tá? Dê a sua ajuda aí pro canal crescer, compartilhando bastante e dando seu like. Valeu!